Bem-vindos ao Mise en Place, nosso podcast semanal de gastronomia. Meu nome é Pedro e hoje eu tô com uma pessoa aqui extremamente exclusiva, que está acontecendo um evento na cidade e é tudo culpa dela. Laila, muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui para conversar um pouquinho sobre boteco. O prazer é todo meu e muito, que eu comecei nessa vida muito cedo. Olha só, isso é bom saber, bom saber. Botequeiro que é botequeiro começa cedo, Começa né? cedo e não para nunca. É verdade. Gente, para quem não sabe, a Laila, ela é a responsável por trazer pra gente uma das melhores coisas que tem desde 2000, não é? 2000, exatamente. O que você inventou e trouxe pra gente, Laila? Bom, a gente, na verdade, não fui eu sozinha, né? Lá nos idos de 2000 existia a Rádio Gerais FM, onde eu trabalhava e tinha também um programa de gastronomia, Momento Gourmet, de Eduardo Maia. E a gente sentado lá na rádio, no final de ano, na mesa de um boteco, era festa de final de ano da rádio, o Eduardo virou para mim, para o João, que era o dono da rádio, falou, gente, esses botecos raízes estão perdendo a força no mercado, vamos fazer alguma promoção, vamos fazer alguma coisa para a gente, né, valorizar esses estabelecimentos, quem sabe a gente não faz um festival, alguma coisa que quase dê que uma homenagem, né? Quase que uma homenagem. E a ideia caiu, assim, bem na mesa, a ideia foi, assim, super bem temperada. No dia seguinte, a gente já sentou na rádio e começou a desenhar um projeto que já era o Comida de Boteco do jeito que ele é. Um concurso com votação, com melhor tira-gosto, atendimento, temperatura da bebida. Na época, começou como temperatura da cerveja. E higiene, porque a gente ficava pensando assim, o que todo bom boteco precisa ter? Bom, cerveja gelada, né? É o mínimo do mínimo. Né? Um tira-gosto saboroso, afinal de contas a gente já tinha esse hábito de atravessar a cidade para poder provar a língua, o pé de porco, a dobradinha, né? Uhum. Então tinha, tanto Eduardo quanto eu, a gente tinha isso meio que como hobby. E a ideia então era olhar para o que era o que um boteco precisava ter para ser bom, para ser um bom boteco, e a gente colocou ali como quesitos para votação. E votar foi uma pegada interessantíssima que a gente já introduziu desde a primeira edição, porque foi uma grande chave de engajamento dos clientes, né? O cliente faz interação, faz parte da história dele. Exatamente, ele se sente coautor aí do concurso, né? E ele é, né? Porque, afinal de contas, 50% da votação é do cliente, né? Então, nasceu para salvar os botecos raiz que estavam começando a patinar num mercado que vinha sendo tomado aí por outras categorias de bares e restaurantes. E deu muito certo. E acho que aqui vale um parênteses, deu muito certo, porque nasceu dentro de uma emissora de rádio. Então, ele nasceu como um produto promocional de uma emissora que falava para um público bastante formador de opinião. Então, a gente pode dizer que o Comida nasceu com o privilégio de ter já um corpo de comunicação muito musculoso. E ali, já na primeira edição, vimos que a gente tinha criado uma coisa que estava apontando para um caminho de fazer sucesso. Tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para dar certo. Belo Horizontino é botequeiro, não precisa dizer, né? Capital nacional dos botecos. Então, assim, a gente sabia que a gente estava ali mexendo com uma coisa que era do coração do Belo Horizontino. Pertence a nós, né? Exatamente. E você lembra no primeiro quantos eram os bares participantes? 10. Eram 10 botecos. 10 botecos. E tinha uma coisa curiosa que, assim, o evento já chamava, né? A gente colocou na rua como Comida de Boteco, né? O nome era um desafio de comunicação. Como é que a gente vai falar de uma coisa que não existe? Porque nós estamos falando de 26 anos atrás, né? Hoje é legal falar boteco, bacana, gastronomia, mas até mesmo o programa de gastronomia Momento Gourmet era o primeiro do Brasil em rádio. Isso numa época que a gastronomia não era nada chamativo igual é hoje, né? Não, é isso que eu tô dizendo. A palavra gastronomia não estava no dito vocabulário, popular, no vocabulário comum das pessoas, né? E naquela ocasião, assim, a gastronomia era a alta gastronomia, né? A culinária molecular de Ferran Adrià, assim, no topo, né? No mundo, mas aqui a gente não tinha ela no nosso cotidiano. Então foi um grande desafio de comunicação. E aí o nome Comida de Boteco era a ideia, assim, a gente tem que posicionar. É o quê? Ele fala de quê? Comida de boteco. Então vai chamar Comida de Boteco. E os primeiros botecos, desses primeiros botecos que a gente convidou para participar, tinha gente que não queria participar porque o evento chamava Comida de Boteco. A pessoa fala, não, mas meu é restaurante, não é boteco. Mas boteco é impossível, mas não queria se enxergar como boteco, né?
Não sentia que era identidade, o boteco não era identidade dele, né? Exatamente. E essa, sabe, eu acho que talvez talvez esse seja um dos maiores legados do Comida de Boteco. Ter contribuído de uma maneira muito relevante para ressignificar a palavra boteco no Brasil. Hoje a gente vê bares sofisticados que tem na logomarca o nome boteco. Né? E é super valorizado por causa disso, super valorizado, né? Então, assim, e o dono de boteco hoje, ele tem orgulho de ser dono de boteco. Sim. Aí eu tenho um bar, eu tenho um boteco, eu tenho uma birosca. Exatamente. Eu tenho uma cantina. Você lembra a palavra cantina, né? Cantina, exatamente. Então, bar e lanches, né? Bar e boteco lanches. chama bar e lanches, né? E, enfim, então, acho que essa acho que pode ser assim o grande feito do Comida de Boteco aí ao longo desses anos. E hoje a gente está em 2026 e a Comida de Boteco está fazendo seu 26º aniversário. E qual foi o maior desafio, assim, uma das principais coisas que você encontrou nesse meio do caminho? Eu acho que essa questão do preconceito com o boteco foi um grande desafio. Era um desafio em todos os aspectos. Era um desafio porque alguns botecos tinham até uma resistência de participar, porque o nome do concurso era boteco, né? Não se enxergavam como boteco, esse era um grande desafio. Quando a gente expandiu para outras cidades, a gente chegou a fazer uma pesquisa para ver se as cidades onde a gente queria ir teriam, de fato, sinergia com esse conceito, não só com o nome, mas com o formato do concurso. Aí a gente viu que o Brasil é botequeiro e ponto final, né? Mas, assim... E o berço é aqui? E o berço é aqui, né? Carioca fala que não, mas a gente briga e fica bandeira, né? Mas, assim, acho que esse foi um desafio, né? Romper esse lugar do pejorativo. E não só com o dono do estabelecimento, mas com o público também, com a imprensa, né? Então, assim, trazer esse boteco para um protagonismo foi um grande desafio do Comida de Boteco. E acho que por isso se tornou um grande legado hoje também. Mas tinham outros desafios, né? Então, assim, como comunicar lá atrás, nos primeiros, como é que a gente vai comunicar uma coisa que vai levar as pessoas para a rua, que está espalhado na cidade, que não é um evento que acontece num lugar só, né? Não é um estádio onde as comidas se encontram ali e as pessoas vão lá atrás. Esse era um desafio, porque... a gente fala muito de inovação e associa inovação à tecnologia, né? Exato. Mas o Comida, ele foi muito inovador, porque ele trouxe um modelo de evento que era muito descentralizado. Colocou processos, né? E mudou comportamentos da sociedade para aderir ao novo modelo de estrutura, digamos assim. É uma proposta diferente, né? Assim, o Comida, o que ele é de fato? Ele é um concurso que faz o quê? Ele demarca um roteiro urbano, né? Que o ponto ali do roteiro é o boteco. E com isso ele vai promover uma outra relação da pessoa com aquela cidade, da pessoa que mora na cidade e o turista. Porque essa descentralização, ela nos obriga carinhosamente a visitar lugares que não são do nosso tratado cotidiano. Exato. Né? E uma coisa que eu até estava comentando é que meados de 2006, 2007, eu lembro que teve um ano que eu fui em 9 bares diferentes. E a gente tem muito costume de sair ou perto de casa, ou perto do serviço, ou no meio do caminho, ou perto da casa dos pais, né, dos amigos. Mas tipo assim, eu não vou atravessar a cidade, sei lá, andar 15 quilômetros para ir num bar. Exatamente. E o Comida de Boteco proporciona esse tipo de experiência. Né? Exatamente. Tipo, você não conhece, então, mas vai lá para conhecer, vai no bar ali, quando você vai peraí, vou olhar, ver se tem mais uns 2 ou 3 para aproveitar a viagem. Exatamente. Aí você acaba... Cara, você acaba indo, vai para lugares que você nunca pensou em ir, né? Isso que eu acho melhor, você explora a cidade através dos bares. E hoje a gente vê aqui em Belo Horizonte, principalmente, né, assim, algumas regiões da cidade viraram regiões icônicas do concurso. Exatamente. O Barreiro é uma delas, né? Assim, então, muitos bares do Barreiro, nós tivemos lá o pioneiro do Comida de Boteco, foi o Bar do Zezé. Olha o que virou, o Bar do Zezé é uma atração turística da cidade, né? E assim como outros. E virou referência do lugar. Falaram, vou no Bar do Zezé. Eu falei, o que você vai fazer no Barreiro? Vou no Bar do Zezé. Exatamente. Então, assim, esse outro jeito aí de conhecer e de relacionar com a cidade é também um legado do Comida de Boteco que eu acho muito bacana, porque isso muda o comportamento, né, e promove a cidade, né, e mais do que isso, né, assim, quando você olha, cara, é um roteiro turístico, e é um roteiro turístico muito original,
porque ele é demarcado por aquilo que é extremamente cheio de personalidade regional. Né? O que não quer dizer, todo boteco do Comida de Boteco em Minas tem comida mineira, não necessariamente. Mas o jeito de fazer é o jeito que nós mineiros fazemos. Então, pode ser uma comida ucraniana que ela vai ter um tempero mineiro, e assim como em outras regiões do Brasil, né? Então, acho que essa possibilidade, né, da pessoa da cidade, do turista, conhecer e reconhecer aquela cidade pelo seu tempero, mas de forma descentralizada, é uma costura boa. É uma costura boa de fazer. Eu escutei uma vez um comediante falando que, tipo assim, Minas é o estado onde as pessoas que melhor... como é que eu vou colocar? Que cozinham melhor. Tipo, então, por exemplo, feijão tropeiro. O feijão tropeiro não é nosso. Exatamente, aí ele fala assim, o São Paulo chegou e falou assim, toma Minas, faz vocês, porque vocês fazem melhor. Então, apesar da origem da comida não ser nossa, a gente consegue transformar aquilo dali numa iguaria, numa coisa extremamente saborosa. A gente não é à toa reconhecido como uma das melhores culinárias do mundo, né? E que bom que a gente vem agora, né, com muita valorização dessa culinária, dessa gastronomia. Eu acho que, assim, secretarias de turismo, né, e cultura têm contribuído muito, né, para levar Minas Gerais para o mundo e fazer, né, dessa nossa bandeira uma bandeira que vai atrair um turista internacional também, porque de fato é isso, a gente cozinha muito bem, né? Independente da receita original ser de Minas Gerais ou não, quando ela cai na mão de um mineiro, seja o cozinheiro ou a cozinheira, vai fazer daquilo uma iguaria muito especial, né? Sim. E Eulália, explica como é que, para quem não conhece, como é que é a estrutura do Comida de Boteco? Como empresa? Sim. Então, nós somos 4, hoje 5 sócios, né? É uma empresa que faz só o Comida de Boteco, isso é importante dizer, né? A gente vive para o Comida de Boteco. Todos nós trabalhamos exclusivamente para o Comida de Boteco. A gente tem um corpo de funcionários, né, de colaboradores hoje aí em torno de 20 pessoas. E ao longo do ano, nós, né, vamos botar aí 24, 25 pessoas, nós trabalhamos para fazer todo o nosso planejamento e a execução, que começa com 1 ano de antecedência, né? Quando o concurso começa, o nosso trabalho quase que já terminou, na verdade. Sim. A gente só entrega, põe na rua, põe na mão, passa o bastão para o dono do boteco, né? Mas a gente é focado no Comida de Boteco. Então, é um negócio diferente. O Comida vive 100% de patrocínio. Então, assim, se viabiliza esse negócio através, né, da captação de recursos com empresas. E deve ter briga para patrocinar, né? Porque, tipo assim, patrocínio é fenômeno. Nunca é fácil, né? Vou te dizer que viver de patrocínio é uma coisa que não é simples, não é fácil. E todos os anos a gente recomeça um novo trabalho. Por isso que a gente se dedicou a olhar para esse negócio. Focar bem, para a gente entender muito desse negócio e poder sempre entregar para o patrocinador uma contrapartida que seja substancial, né, e que, de fato, contribua para um posicionamento de marca que é esperado por aquela empresa. Então, a gente se dedica muito a isso. Mas é um negócio desafiador, porque nessa perspectiva também, a gente não entra mais em lei de incentivo há muitos anos, a gente não participa de editais, então, assim, exige da gente, né, um esforço hercúleo aí para conseguir captar e manter marcas patrocinadoras, né? Hoje a gente está no Brasil inteiro, são 27 circuitos, né, e 14 regiões do Brasil. Então, a gente pode dizer que está de norte a sul. O Comida é nacional, né? Depois que se elege o campeão de cada cidade, tem a eleição nacional para a gente conhecer o melhor boteco do Brasil. E a estrutura é essa. Na medida que vai chegando próximo ao concurso, então ali para fevereiro, março, cada lugar é expandida a equipe local. Legal. Né? Então, assim, a gente passa Belo Horizonte, ganha mais um tanto de pessoas e assim sucessivamente em todos os outros circuitos. Aí dá aquela inflada, né, na produção e a esteira gira mais rápido também. Depois, terminadas todas as festas de premiação e a premiação nacional, a esteira reduz um pouquinho a velocidade, reduz um pouco aí a força de colaboradores, a gente volta para o nosso núcleo e aí vamos entrar em todo o processo de planejamento, para vocês terem ideia. Em setembro, até 15 ou 30 de setembro, todos os botecos já têm que ter entregado a receita pra gente, os que vão participar do ano seguinte. Então, em setembro, dá o quê? Uns 5, 6 meses antes? Dá até mais, né? Que é abril, setembro, né? Abril, né? Dá mais. Abril é 4, setembro, outubro, novembro, dezembro. Aí, 7 meses. 7 meses, né?
E eles já foram pré-selecionados antes. É igual campeonato de futebol, né? Tem rebaixamento. Então, todo ano, 20% da base de todas as cidades cai por desclassificação, né? O voto é popular e jurado, 50-50. Então, o cliente pesa 50%, mas cada boteco recebe também 3 jurados. E aí, né? Então, nunca ninguém está na zona de conforto. Quem foi campeão numa edição não necessariamente é garantido. É garantido. Ele tem que julgar bem, porque se ele não julgar bem, ele pode ser desclassificado. E os parâmetros que a população e os jurados julgam, quais que são? Então, as categorias são melhor tira-gosto, que vale 70%, atendimento, higiene e temperatura da bebida valem 10%, respectivamente. A gente faz a apuração, que na verdade a gente não, né? Existe um instituto de pesquisa terceirizado que toda semana coleta as cédulas de votação, né? E manda para o Instituto em São Paulo, e ali vai fazendo a apuração, e a gente fica sabendo, junto com o público, nas festas de premiação, os primeiros colocados de cada região. Então, essas são as categorias. E são as categorias desde o início, desde o primeiro eram essas. Só a bebida que a gente mudou, saiu de cerveja para bebida, porque o comportamento está mudando também, né? Exatamente. Eu tenho falado isso muito, porque eu sou de uma geração que, digamos que era legal, entre aspas, beber. Hoje em dia, o legal é cuidar da saúde. Que é um desafio, né? Para esse ramo botequeiro, né? É um Mas desafio. Aí, igual as marcas de cerveja, eu estava vendo que de menos de 1% de bebida alcoólica, não alcoólica, de bebidas, né? Zero. Vamos supor, de cervejas sem álcool, passaram de menos de 1% para 3%. Isso em valor é extremamente grande. Em valores de quantidade, é questão de milhões. É muita coisa, é muita coisa. E eu fiz, antes do concurso começar agora, eu comecei a visitar botecos no Rio de Janeiro. Até o domingo, né, do primeiro domingo agora, recente, eu já tinha visitado mais de 120 botecos. Uma peregrinação botequeira boa. E você só dá uma bicadinha, né, para aguentar? Não, para fazer um roteiro desse não dá nem para provar. Mas o que eu estava querendo dizer é que, assim, curiosa, eu fico, né, mesmo passando pouco tempo ali, eu gosto de observar o que está acontecendo. Eu fiquei muito impressionada com o tanto de cerveja sem álcool que eu vi nas mesas. Assim, isso, lógico, a gente já está com um olhar um pouco mais atento, mas eu não esperava ser surpreendida por esse tipo de coisa, assim, da maneira como eu fui. Era muito, assim, basicamente eu estava rodando ali 10 a 15 bares por dia, e eu acho que, assim, pelo menos na metade eu via 2 a 3 mesas com pessoas bebendo cerveja sem álcool. Achei muito, né? Me impressionou. Isso mostra a cultura social da região, né, que eu acho que, como você falou, está no Brasil inteiro. O comida está no Brasil inteiro. É uma mudança importante aí, né? Para a indústria, para a gente que está dentro desse segmento, né? Olhar para isso, entender o rumo que isso toma é importante. Por isso, né, na categoria nossa, não por isso, mas na verdade, eu acho que a gente meio que se antecipou, porque isso nem era ainda uma questão, mas a gente já tinha trazido essa categoria de melhor cerveja para a temperatura da bebida. Sim. E tem ano que é ingrediente obrigatório, né? Igual esse temática. de 2026 é verduras. Verdura. É bienal, né? Ano sim, ano não, a gente traz um tema. Lá, né, no início, quando a gente começou a trazer, o tema era ingrediente. Então, aqui em BH já teve o jiló, que foi uma explosão, assim, foi uma coisa surreal, tanto que se vendeu o jiló. Já teve queijo, no Rio a gente já fez ingredientes da feijoada. Depois que a gente chegou em todas as regiões do Brasil, a gente viu que tinha que tratar temática. Por quê? O que tem aqui em Minas não vai ter no Pará, né? E vice-versa. Então, o tema desse ano é verduras. A gente está muito surpreso porque mexeu com a criatividade mais do que a gente imaginava. É isso que eu acho interessante. Quando tem um ingrediente principal que tem que se destacar, a galera tem que dar uma rebolada ali para pensar numa coisa fora da caixa. Exatamente. E os próprios donos de bar comentam com a gente que eles gostam de ter o tema. A maioria prefere que tenha um tema, porque dá um norte, né? Porque senão fica muito amplo, e aí eles ficam muito inseguros. O que eu vou fazer? E o tema acaba dando uma orientação. Além de pensar no que eu vou fazer, o que meus concorrentes estão fazendo também. Exatamente. Então dá uma balizada, bom, tá todo mundo com o mesmo tema, mas a criatividade varia. Apesar de ser uma competição amistosa, mas tipo assim, eu quero ganhar. É lógico, né? Afinal de contas, é um concurso
quem não quer subir no palco, né? Quem não quer levantar o troféu, Quem não quer levantar o troféu. E tem alguma história meio peculiar, alguma coisa assim que você pode soltar pra gente? Olha, eu tenho uma história que para mim é muito marcante, assim, no sentido de mostrar como que naquele momento o comida tinha entrado no coração do Belo Horizontino. A gente ainda estava dentro da Rádio Gerais e eu e Eduardo tínhamos ido para uma reunião com o prefeito. Era a primeira vez que a gente ia apresentar o Comida de Boteco para o prefeito na ocasião. E o carro que eu estava era todo envelopado, ele estava envelopado de comida de boteco. Muito bem, nós fomos comer o carro, parei o carro num lugar proibido, já estava meio atrasado, vai ficar aí mesmo. E quando a gente voltou da reunião, a BH Trans já estava com o carro embicado para ser guinchado. E tinha ali umas pessoas, tipo umas 10 pessoas ali, numa situação que estava rolando um estresse ali, um conflito. E eu cheguei, me apresentei para o cara da BH Trans, falei, eu sou dona do carro e tal. Foi muito engraçado, porque o fiscal já começou me dando satisfação, porque estava parado no lugar errado. Eu custei a entender o que estava acontecendo. Na realidade, assim, foi muito bizarro. As pessoas viram que a BH Trans estava rebocando o carro do Comida de Boteco, com razão, e não estavam deixando rebocar o carro do Comida de Boteco. Não, e eu e Eduardo, assim, a gente falou assim, não é possível que vocês... Assim, a gente não acreditou que era aquilo que estava acontecendo. E era, rebocaram, né? Sempre perguntei aí, levou o carro. Enfim, nesse dia... caiu uma ficha importante, que isso era da 3ª para a 4ª edição do Comida de Boteco. A gente falou assim, cara, não é mais da rádio, não é nosso, esse evento é da cidade. E esse caso foi o briefing que eu passei para a agência de publicidade que nos atendia na ocasião para fazer a campanha do ano seguinte, que foi Comida de Boteco, um caso de amor com BH. Porque eu falei, cara, assim, não tem um dono comida, quem é dono é a cidade, assim, o Belo Horizontino é o dono desse negócio, olha que coisa louca, assim, a forma como as pessoas se apropriaram dele, né? E essa campanha foi uma campanha divisora de águas, porque ela foi feita, né, o slogan era um caso de amor com BH, ela foi tão importante que ela fez também o número de votos dar um salto muito grande naquela edição. E aí a gente entendeu, assim, o poder da comunicação e, de fato, o tanto que o Belo Horizontino estava engajado mesmo com Comida de Boteco. Isso pra gente foi, assim, foi um presente, foi uma coisa muito louca na época, para falar a verdade, sabe? Essa história é bem peculiar mesmo. É muito, né? Imagina. Mas aí que tá, aí, tipo, de uma situação a gente tira uma ideia e um conceito fantástico. É. E assim, uma coisa que... você não imagina que você vai viver, né? Imagina as pessoas não quererem que leve um carro que você não sabe. Ninguém sabia nem quem a gente era, mas não podia levar o carro do Comida de Boteco. Muito legal. Viver isso foi uma coisa... eu lembro que na época foi uma coisa assim que emocionou muito a gente, sabe? Marcou, né? Marcou. E o Comida de Boteco é durante quanto tempo? 31 dias. Em algumas praças ele acontece um tempo menor, ele acontece uma semana, são 22 dias, mas 31 dias é o dia que começou lá atrás também com uma brincadeira de calendário. A gente queria brincar com a ideia de um boteco para cada dia do mês e o mês maior, né? Porque botequeiro quer 31 dias de botecagem, né? Então são 31 dias. E antes você também eram menos participantes, né? A gente aumentou, a gente veio aumentando, não é, né, a ideia, né, como planejamento, não é sair aumentando muito o número de botecos, mas a gente veio aumentando sim, primeiro porque as cidades, elas começam, quando o concurso começa a encorpar, a gente percebe que tem que ampliar o número de bares, porque senão você sobrecarrega e acaba virando um tiro de canhão e pode até prejudicar alguns estabelecimentos. Então a gente ampliou para comportar, né, esse público e principalmente para conseguir abraçar mais regiões possível em todas as cidades onde a gente faz. Essa descentralização, né? Ela é um foco nosso. Exatamente, né? Porque geralmente os polos de bares e restaurantes das cidades são meio que concentrados em determinados pontos, né? Regiões de um bairro ou do outro. Exatamente. E o Comida de Boteco, ele abre esse horizonte, né? Exatamente. Ele tira aquela limitação que fica na nossa cabeça de tipo assim, se eu vou nesse bar aqui perto de casa, um dia eu vou sair 5 minutos mais cedo, vou no bar um pouco mais afastado ali para ver. Para atrair, para conhecer.
e às vezes aí um bar tá cheio, aí vai no do vizinho e fala, não, vou no outro ali enquanto eu espero, mas depois eu vou voltar aqui, deixa meu nome na lista aí. Exatamente. E isso é interessante, que assim, começou já há algum tempo, né, as caravanas de público, né? A gente criou um produto lá no primeiro Comida de Boteco, que era uma caravana para levar imprensa para visitar botecos. E a gente era insano, a caravana eram 10 botecos, imagina o estado do jornalista todo no final. Enfim, e isso acabou virando uma coisa que o próprio cliente faz em várias cidades, né? Freta van, freta ônibus, freta micro-ônibus, é surreal. E vai para fazer os circuitos. E aí, como briefing nosso, né? Assim, quando a gente está fazendo a prospecção de botecos, a gente sempre tenta fazer, se a gente está indo para uma região que é um pouco mais longe, tentar ter pelo menos 3 a 4 estabelecimentos ali naquela região para favorecer a ida de caravana, porque aí favorece todos aqueles botecos e a região como um todo, que foi o caso do Barreiro, né? A gente acabou começando a querer colocar mais estabelecimentos lá para que o Barreiro, de fato, pudesse virar uma região forte de visitação. E como é que funciona essa curadoria, dessa procura de bares? Eles se inscrevem? É indicação? Como é que funciona? Ótima pergunta. Isso é bacana para o público, porque todo mundo pode indicar o seu boteco do coração, né? Então, a gente passa o ano inteiro fazendo pesquisa, né? A gente batizou internamente no processo nosso, chama Comiteco, que é o Comitê de Escolha de Boteco. Então, a gente tem um perfil, né, de boteco, que é o bar de dono. Ele não pode ser rede, não pode ser franquia, ele não pode ter sócio investidor, é o bar que o dono está ali. Se ele crescer, ele pode abrir mais um, mas se ele abrir o terceiro, ele precisa sair do Comida de Boteco, isso é uma coisa que poucas pessoas sabem. Legal, também. Não sabia. Às vezes o fulano saiu porque abriu o terceiro bar. Então a gente entende que o Comida já contribuiu ali para o desenvolvimento, alavancou e ele já saiu do perfil. Então assim, independente da infraestrutura física, um denominador comum de todos os botecos do Brasil inteiro, que são mais de 1.000, o dono está presente. Tem bares que tem gerente, beleza, são poucos, mas o dono está presente e, na maioria das vezes, outras pessoas da família também trabalham no estabelecimento, né? Então, esse é o corte. E aí você indica, seja pelo site do Comida de Boteco, ou, por exemplo, você, acabando aqui esse podcast, você fala, Eulália, eu tenho um boteco ótimo lá na minha rua, pode indicar também. O público pode indicar para a gente através do nosso site. Às vezes as pessoas que nos conhecem falam, eu tenho um boteco ótimo, até patrocinador às vezes indica. Então, assim, todo mundo pode indicar. A gente põe para dentro, faz uma pré-seleção, entende ali, porque alguns a gente já sabe que são bares que não estão dentro desse perfil. Estando dentro desse primeiro corte, a gente faz uma visita e aí a gente preenche um checklist nosso, que é um método que a gente criou, que gera uma pontuação né, interna para a gente entender se aquele bar está dentro do perfil ideal. Então, os bares melhor pontuados, finalizado um Comida de Boteco, e aí a gente enxerga a desclassificação e em que regiões da cidade a gente teve bares desclassificados, a gente vai para essa base pré-selecionada e escolhe ali para convidar os botecos para poder suprir aquela região que ficou deficitária. Legal. E tem a questão do rebaixamento que você falou, além tipo assim, se o bar cresceu demais, ou às vezes o dono já não faz parte mais ali do corpo docente do bar, tem algum outro para desclassificar, para não poder participar? A desclassificação oficial é gerada através da nota que o bar recebe, da avaliação, que é do público e do jurado, né? Então, 50% jurado, 50% público. Então, esse é o corte real que é relacionado à performance do bar no concurso, né? Então, feito ali esses 20% que caem é dentro desse corte, tem a ver com a competição, né? Eventualmente um bar pode ser desclassificado porque ele abriu uma terceira unidade, mas aí não é nem desclassificação, assim, ele... É que não tem os requisitos para participar. Para participar tem os requisitos e pode ser que, se ele não tiver o requisito, ele já nem vai participar, mas a desclassificação mesmo é por nota, é pela performance que ele teve no concurso, naquela edição do concurso. Interessante. Então aí todo mundo é julgador, né? Todo cliente, cada cliente que pisa dentro do seu boteco, você tem que ficar esperto que ele está ali votando, né? E o Comida de Boteco dura 31 dias, né? Geralmente começa no mês de abril? Geralmente é abril, né? Lá atrás a gente brincava com pós-quaresma, né? Porque o mineiro ainda é muito tradicional, então assim, muita gente não comia carne, não bebia álcool, então vamos no pós-quaresma. Hoje a gente meio que colocou ali abril, maio, normalmente é a segunda sexta-feira de abril,
mas às vezes pode ser a primeira sexta-feira de abril, vai depender do carnaval, que vai dar pra gente a baliza aí a data exata, mas é abril, maio. E uma coisa importante, puxando essa pergunta sua, a gente vem fazendo um trabalho com a imprensa, com os donos de boteco, os colaboradores, de que a intenção do Comida de Boteco é fazer de abril o mês da cultura de boteco no Brasil. Legal. Então, assim, até em termos turísticos, assim, é dizer que tem, né, você tem Carnaval, você tem o São João, você tem Páscoa, festa junina, Halloween. mas você tem também no Brasil uma ocasião para você conhecer a cultura de boteco e essa cozinha raiz que o brasileiro faz. Que interessante. Então, essa é intencional essa data ser cravada e o projeto é feito simultaneamente em todas as regiões exatamente para isso. Isso é muito interessante, porque aí tipo assim, divide o calendário, né? Tipo, no começo do ano, o que tem? Não, tem Páscoa, tem comida de boteco. Exatamente. Aí no meio do ano tem festa junina, Exatamente. Final do ano tem Natal, Dia das Crianças, Semana das Crianças. Exatamente. Nossa, fantástico, fica uma data previamente já agendada. Exatamente. E assim, do ponto de vista do setor, é um momento ruim para bares e restaurantes. Né? Abril começa a esfriar, já passou carnaval, né? Então, assim, como ocasião de consumo, não era o melhor momento para os bares. Hoje, se você perguntar para qualquer bar do Comida de Boteco, é o verão. É o melhor momento. Comida de boteco se não é o primeiro melhor momento do ano, é o segundo melhor momento. Mas na maioria das vezes é o primeiro melhor momento, é o que faz o caixa do ano. Legal. Então a escolha das datas não é meramente o acaso. Não, tem um motivo. Teve planejamento. Que fantástico. Eu não tinha pensado nisso. Teve planejamento, não foi? Aí são 31 dias de comida, aí no final tem um evento, não é? Aí a gente faz as festas de premiação, que cada circuito tem a sua festa de premiação. BH ficou muito famosa a Saideira, né? Que era a festa que já foi uma festa de 20 mil pessoas, 40 mil pessoas. Ela era uma festa que a gente reunia todos os botecos participantes e ali com muitos shows de músicos, né, mineiros e brasileiros. Então é uma festa que sempre privilegiou muito, inclusive, artista mineiro, assim, menos famoso. A gente, né, abria aquela janela ali de oportunidade para o artista se apresentar, convidava também artista de fora e fazia uma festa de música e cultura e comida, né? Querendo ou não, acho que o organismo, desde o começo, foi alavancar os pequenos, né? Ou os não tão conhecidos. Nasceu para isso. A missão do Comida de Boteco é transformar vidas através da cozinha de raiz, boteco extensão de sua casa. Essa missão hoje, quando a gente criou Comida, a gente desenhou a primeira missão, que era resgatar e valorizar a culinária de raiz, boteco tradicional. Então, assim, a gente criou Comida de Boteco para salvar os botecos que estavam fechando, que estavam perdendo lugar no mercado. Eu achando que era só para engordar e embriagar a gente. Não, a gente não tinha dimensão que o negócio ia ficar do tamanho que ficou, porque foi uma coisa meio de paixão, cada dia crescendo mais, né? Tá crescendo mais. E é legal, assim, eu acho muito bacana você perguntar isso, né? Hoje se usa muito a palavra propósito, eu tenho até um pouco de preguiça às vezes, assim, porque eu acho que meio que vulgarizou. Mas, assim, se tem uma coisa que nasceu com propósito, foi o Comida de Boteco. Porque a gente não imagina, assim, não tinha uma aspiração financeira. Tipo assim, a gente não sentou e falou, vamos desenhar um produto. Não, a gente sentou e o Eduardo virou e falou assim, vamos fazer uma coisa para salvar o Boteco Raiz? E a gente desenhou junto Comida de Boteco. E a Rádio Gerais foi a grande patrocinadora e viabilizadora disso, né? Acho que temos que fazer aí essa honraria a João Guimarães, que era o dono da rádio, porque ter nascido dentro de uma emissora de rádio, né? E aqui nós estamos numa emissora de rádio, eu quero fazer essa entrega, esse feedback, né? Para o meio rádio, ter nascido dentro de uma emissora de rádio, eu não tenho a menor dúvida que foi a grande chave do sucesso do Comida de Boteco. Né? Assim, vamos dizer que ele alavancou assim, 10 anos para o Comida de Boteco, para o concurso, né? Assim, distanciou de um projeto cultural bem intencionado para um produto cultural bem sucedido, né? Acho que essa raiz dentro de uma rádio foi, assim, absolutamente fundamental para o sucesso do Comida de Boteco. Nossa, eu tô até arrepiado de saber o motivo, eu adoro saber disso, o motivo e o porquê de tudo. Pois é, nasceu para salvar os piquititos. E virou isso aí. E os piquititos hoje estão famosíssimos, né? Estão demais. E uma coisa que é muito legal. Quando a gente colocou o primeiro Comida de Boteco, né? Tinha-se o preconceito com a palavra boteco,
Muitas vezes o dono do boteco tinha preconceito por causa da palavra, e a gente não via um dono de bar falar que queria o filho trabalhando ali. A sucessão familiar em boteco era uma coisa rara. Hoje, a gente assiste muito essa sucessão acontecer, e mais do que isso, as gerações que entram, elas entram com mais sangue no olho, querendo fazer daquele boteco um negócio bem-sucedido, sem perder a raiz, entendendo que existe um posicionamento de mercado que se chama boteco, e a gente vê botecos como o Palhares, aqui em Belo Horizonte, entrando já na 4ª geração. Isso eu acho que é uma coisa também que o Comida contribuiu muito para fazer com que esse perfil de estabelecimento comercial ganhasse tanta notoriedade a fazer valer com que as pessoas da própria família queiram dar perenidade a esse comércio, a esse negócio, sabe? Para mostrar para a sociedade que eles fizeram parte da criação da própria cidade. Exatamente. E que ainda querem fazer parte disso para frente. Exatamente, né? Exatamente. Porque o Palhares, eles começaram para suprir a necessidade dos trabalhadores que estavam construindo Belo Horizonte. E se você olhar, isso é a origem do boteco no Brasil. Sim. Que começou lá no Cais do Porto, no Rio de Janeiro, pequenos armazéns para suprir necessidade dos estivadores ali, né? Então, assim, esse é o boteco. Ele nasce de uma necessidade e ele acaba virando uma real necessidade para a saúde social da cidade, né? Então, acho que nós estamos falando de lugares que eles hoje têm uma representatividade extremamente relevante para o nosso contexto social, né? Gastronomia nem se fale, mas para a nossa sociabilidade, para esse exercício, né, de sociabilidade do brasileiro, talvez o boteco seja um dos lugares mais importantes aí para gente ser cidadão. E tem que continuar mantendo a estrutura, né? Exatamente. Não perder para as grandes marcas, para as franquias. Exatamente. Porque tipo, é a história da cidade, é a história de famílias, que é pessoas que construíram a cidade, que constrói, que contribui para o divertimento, o trabalho, com tudo em geral, eu acho. Não, sem dúvida. E aí, puxando um gancho do que você está falando, quando a gente contrata colaboradores novos, né, quando eles estão no treinamento sobre o que é o Comida de Boteco, uma das coisas que a gente fala para o nosso novo colaborador é: a gente não faz um concurso, a gente conta a história de vida das pessoas. Então, assim, internamente a gente trabalha isso dentro do nosso modus operandi do ponto de vista conceitual. Nós estamos aqui para contar a história de vida de pessoas por trás de determinado balcão. Então, esse é o olhar quando a gente vai procurar boteco novo. Às vezes você olha e fala: não, mas por que esse boteco está no Comida de Boteco? Pode saber que a história do dono ou de alguém ali envolvido tem um porquê. Tem um porquê, né? É porque o cara, que algumas pessoas devem pensar, eu não sabia, eu comecei até essa indagação recentemente. Como é que entra no Comida de Boteco? Como é que eu faço parte? O que eu preciso levar? O que eu preciso entregar, né? E eu, depois dessa conversa aqui, eu acho que experiência. Exatamente. Experiência e levar a sua história. Uma coisa que a gente orienta muito os donos de boteco. Gente, quando for levar o petisco, orienta a brigada e você mesmo, dono, não leva só o petisco. Leva a sua história. Conta a sua história. Leva a história do porquê que você criou aquele petisco, aproveita esse momento, que é uma vitrine, para dar visibilidade a quem você é, de onde você veio, por que você está aqui hoje. Conte a sua história. Essa é a alavanca que a gente tenta virar em todo dono de boteco que entra pela primeira vez. Comer e beber a gente faz em qualquer canto. Em qualquer lugar, exatamente. Então você tem que dar um motivo da pessoa estar ali. Exatamente. Né? Exatamente. Que é o motivo de você ter criado o seu bar. Exatamente. Porque acho que o retorno financeiro é consequência. Exatamente. O importante é a experiência que você passa. E o encantamento que você vai oferecer nessa experiência. O que eu busco aqui com o Mise en Place, com o podcast de gastronomia, é exatamente esse. Eu quero tirar do entrevistado, das pessoas que estão aqui na minha frente, tudo que ela teve de experiência e mostrar para o público que não é só comida e bebida. Exatamente. É experiência de vida, histórias, sensações. Sem dúvida. Momentos, né? Sim. Que a gente mineiro, a gente tem muito disso, né? A nossa história convive muito atrás da comida. Exatamente. Almoço de família na casa dos pais, dos avós, aquela nostalgia da infância. Sim. Que a gente vai trazendo, esse doce eu aprendi com a minha avó, que a minha avó aprendeu com a mãe dela, que trouxe lá de não sei de onde, ou que veio refugiado, veio fugido, ou veio para se desenvolver aqui na cidade. História, né? História, né? Então, esse eu acho que é o maior legado
que a comida de boteco pode dar pra gente. E aí eu vou dar um feedback aqui agora para o seu programa, para o seu podcast, né? É muito legal chamar mise en place, né? Porque talvez as pessoas, tem pessoas que estão ouvindo aqui que não sabem até o que é mise en place, né? E mise en place é a preparação para fazer o prato, né? Exatamente. E é muito bom, porque é isso que você oferece aqui à audiência, né? Como é que esses pratos são preparados, né? Como é que é a preparação do prato comida de boteco, Isso, né? é porque é muito fácil você ver o negócio pronto na sua frente e julgar, falar, isso é gostoso, exatamente. É porque eu sinto assim assado, isso aqui. Mas esquece de o que é tudo. O que veio antes para preparar aquilo ali, todos né? Os processos, todos os ingredientes, as histórias por trás de como chegou naquilo dali. Exatamente. E hoje eu tô sabendo do comida de boteco, que para mim era só um conjunto de bares pra gente experimentar. Mas além de explorar a cidade, conta a história de cada um deles. Sem dúvida, conta a história e engaja, né, o cliente para querer ouvir essa história. A gente escuta muito de dono de boteco uma coisa importante, que é assim, nossa, o cliente de comida de boteco quer saber quem eu sou. Eu falei, então pronto, então quer dizer que a gente fez o nosso trabalho bem feito. Então você conseguiu, né? Você não precisa tirar 10 em tudo, mas você conseguiu aquilo ali, você transformou uma vida. Eu acho que isso para mim é sensacional. É isso aí. Lália, então eu queria ter mais umas 2 horas com você aqui. O papo de boteco é sempre bom, né? É bom demais. Mas muito obrigado, eu sei que seu tempo é escasso e eu agradeço demais pela sua presença. Eu que agradeço, é sempre uma oportunidade muito boa, porque todas essas perguntas que você fez, se você não tivesse feito, o público não saberia, né? E olha que eu sou curioso ainda, tem mais 1 milhão de coisas. Então eu que agradeço. Pra gente conhecer mais do Comida de Boteco, tem o Instagram, site, como é que é? A gente tem o Instagram, Comida de Boteco, né? Tem o site, comidadeboteco.com.br, e é tudo comida de, né? D-I-B-U, né? Igual o mineiro fala. A gente faz questão de falar, igual o mineiro fala. É B-U mesmo. B-U mesmo de boteco. E aí tem o site, tem o Instagram, tem TikTok, tem Reels, tem essa coisa toda aí que já fica até Mas você tá lá fazendo dancinha também? Pelo amor de Deus, não, eu vou fazer dancinha no boteco. Então eu agradeço mais uma vez. Eu que agradeço. Gente, não esqueçam de seguir o Comida de Boteco nas redes sociais, entrar no site Comida de Boteco e no Comida de Boteco, avaliar, porque além de você estar ajudando o bar, você está agregando valor à sua vida, porque cada comida é uma história, cada bebida é um momento diferente, com pessoas diferentes você vai conhecer, são lugares diferentes você vai conhecer, são experiências, e a vida é feita de experiências, tá bom? Maravilhoso, muito obrigada. Obrigado, gente. Seguimos, não esqueçam de seguir a gente também no @escuta o cheiro no Instagram. Obrigado e até a próxima.